Eu peço à desembargadora Ângela que faça uma breve reflexão para que nós possamos continuar o trabalho da nossa Câmara. Exatamente, eu acho que o que eu trouxe para a nossa meditação é mais ou menos o que a gente estava falando, né? Aqui o que contém. Inicialmente, eu quero renovar os meus cumprimentos ao nosso presidente, porque eu já tinha dado os meus cumprimentos a ele, ao nosso queridíssimo desembargador Kleber, ao nosso queridíssimo procurador, à nossa querida secretária, quero o meu bom dia, aos advogados que nos assistem, todos os servidores e servidoras e todos que nos acompanham pela rede de computadores. Eu quero trazer para a nossa reflexão o que diz o que está escrito na palavra do Senhor, lá em Provérbios, né, que é Provérbios de Salomão, o autor, homem muito sábio, onde tem Provérbio 16, versículo 9, que diz: o homem faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Com certeza. Né? Nessa passagem, é relatada uma realidade que muitas vezes fica esquecida por nós. Né? A gente esquece que Deus está no controle, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Seja nos melhores dias, seja nos piores, Deus está sempre trabalhando para o nosso bem. Eu nem digo pior, dias de dificuldades, dias de adversidades, dias de tristeza, de angústia. Deus, não nos esqueçamos que Deus está no controle de tudo. Que, inclusive, ele disse, na própria palavra dele, está lá dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Né? E ele esteve aqui como homem, com sentimentos como nós temos, para nos dar exemplo de que tudo é suportável. Nós criamos planos e temos sonhos, isso é fato. Mas Deus, às vezes, nos permite viver esses sonhos e desenvolver esses planos. Porém, na maioria das vezes, ainda somos infelizes e ansiosos, mesmo vivendo algo que sempre desejamos. E isso é porque nós nascemos para glorificar a Deus, para participar da realização dos sonhos e planos deles aqui na Terra. E às vezes essa ansiedade, essa infelicidade vem porque a gente esquece de que Deus está no controle de tudo e que Ele foi que nos fez, portanto, a gente deve viver para a sua glória, né? Para fazer a sua vontade aqui na Terra, não só a nossa. A vontade dele, por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e produz frutos eternos, como o amor, o perdão, a graça, a justiça, a paz e muitas outras coisas que não são passageiras e que caracterizam o próprio reino de Deus. Portanto, se até aqui nós temos vivido para realizar nossos próprios desejos e vontades, e isso nos trouxe prejuízos, porque o coração do homem é enganoso, eu convido, convido a todos, inclusive eu, a entregar os nossos planos e sonhos para Deus. Às vezes a gente não sabe, mas a gente deve perguntar diariamente: Senhor, qual é o teu plano que tu tens para mim hoje? Né? Nós temos que ter coragem de fazer essa pergunta. Com base nessas palavras, crendo, porque eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, eu invoco a presença dele aqui nesta sessão e a orientação do seu Santo Espírito para que nos dirija a fazermos um julgamento justo. Amém? Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, desembargadora Ângela. E vamos, então, para os nossos... Eu tenho aqui umas retificações. Eu tenho aqui umas retificações que eu tenho que fazer na ata, de dois processos, o terceiro e o quarto da pauta. Da sessão do dia 8, que é a última, né? Eu falei em negar provimento, e o correto é parcial provimento ao primeiro apelo e provimento do segundo apelo, em ambos os recursos. Então, que eram as mesmas partes, houve um trocadilho com relação a isso. Ok, colega?
Então, eu peço à senhora secretária que faça a retificação no terceiro e quarto, nessa sessão do dia 8, dizendo o seguinte: negando provimento, parcial provimento ao primeiro apelo e provimento do segundo, em ambos os recursos. Ok, doutora Lívia? Sim, senhor presidente. Ok. Então, vamos lá, doutora. Diga qual é o processo que tem de preferência aos senhores advogados aqui presentes. Processo número 2, da pauta da primeira Câmara Civil. Relatora esbarradora Ângela Salazar. Então, Primeira Câmara Civil Sim, excelência. é um agravo interno. É isso? Sim. É. os colegas já notaram que eu estou gripado, não já? Era a Câmara Civil. Foi carnaval? Não, eu acho que foi esse negócio de calor, mudança de clima. Mudança Aí, quando você chega numa idade, isso é terrível. Depois, depois dos 50 fica tudo difícil, né? E dos 60 é pior ainda. Eu peço à desembargadora Ângela que presida a sessão e faça o relatório dos seus processos da maneira que bem entender. Muito obrigada, senhor presidente. Eu anuncio o julgamento do agravo interno na apelação civil 080-1068-63/2019, que tem como agravante Joana da Cruz Rodrigues Pereira, advogado Carlos Wellington Mendes Arocha, agravado Banco Bradesco Financiamento S.A., advogado Wilson Belchor, relator Ângela Salazar. A matéria aqui, eu vou só assim fazer, é aquela do IRDR. É uma ação anulatória de cobrança de tarifa bancária, acumulado com indenização por danos morais e materiais. Então, vou ler o relatório bem sucinto, porque a matéria de IRDR que nós temos que cumprir. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Joana da Cruz Rodrigues Pereira contra a decisão que deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença vergastada apenas para reduzir o quanto fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000. Inconformada, a agravante aduziu resumidamente que devem ser majorados os danos morais para R$ 5.000. Por fim, pleiteou a reconsideração da decisão impugnada para dar provimento ao apelo ou à apreciação pelo órgão colegiado do agravo interno interposto. Ele quer a majoração dos danos. Excelência, pela Morais. ordem, se não interrompendo, eu queria fazer minha sustentação oral. Não, eu não estou. Espera aí, eu estou terminando. Eu tô Tudo bem, apenas, eu não estou desculpa. chegando. Eu não chego ainda, doutor, a sua Tá, vez. desculpa. Eu estou apenas explicando para os meus pares o objeto, a controvérsia. Tudo bem. Tá? Depois o senhor com certeza terá o seu tempo assegurado, como diz a própria lei. Tá, obrigado. As contrarrazões foram apresentadas de D 28, 24, 24, 29, refutando as teses do presente agravo interno e, ao final, requerendo seu desprovimento. É o sucinto relatório, como eu bem disse, matéria já pacificada, matéria já apreciada pelo IRDR. Concedo agora a palavra ao senhor advogado. Só tem o advogado do agravante, não é isso, doutora Lívia? Senhora esbarradora. Pelo prazo regimental, doutor, agora sim, o senhor deve falar. Pelo prazo regimental, por gentileza, decline o seu nome, o número da sua AB e a parte a qual está a defender. Muito bom dia. Sou Carlos Wellington Mendes Arocha, representando aqui a autora Joana Rodrigues. Minha OAB é 10576. Cumprimentando a todos, na pessoa da excelentíssima desembargadora Ângela Salazar, cujo conhecimento muito nos enaltece. Excelências, serei breve com as questões recursais, frisando que o caso é de reforma da decisão monocrática no que tange ao dano moral. As razões que trago a esta colenda Câmara é o fato da autora agravante, pessoa idosa, ter sido vítima de empréstimo fraudulento. Sendo assim, sendo efetivado descontos no seu único benefício. Mas da análise dos autos, Excelência, verifica-se que não há controvérsia sobre a ilegalidade do empréstimo consignado, pelo seguinte motivo: o dever de cooperação, a autora juntou o extratos bancários da época dos fatos, que demonstra que não recebeu,
diferentemente da instituição bancária, que não juntou o contrato ou qualquer outro documento que revele uma manifestação de vontade, ou seja, infringindo a primeira tese do IRDR do nosso egrégio tribunal, comprovando, assim, a falha na prestação de serviço. O feito foi julgado procedente, o juízo ACO declarou a inexistência do contrato, restituição em dobro, bem como danos morais de R$ 6.000, atendendo ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade, dentro dos patamares das decisões deste tribunal, em casos semelhantes. Assim, excelências, analisando de forma sistemática a legislação pertinente e em respeito ao princípio da verdade formal, inversão do ônus da prova, proporcionalidade e razoabilidade, bem como em julgados desta Câmara Civil em decisões em casos semelhantes, da lavra da excelentíssima relatora, com todo respeito, não julgou com cautela e justiça ao reduzir a condenação do dano moral de 6 para 3.000, de modo que não reverenciou o caráter punitivo e pedagógico, nem de acordo aos patamares do princípio da razoabilidade. Portanto, excelência, para concluir, o Poder Judiciário é o poder capaz de fazer cessar qualquer ameaça ou lesão ao direito de outrem. Logo, não pode virar as costas uma pessoa idosa, que é agravante, de 69 anos, que na velhice merecia um descanso, sossego, porém teve seu insignificado salário mínimo dilapidado por uma má prestação de serviço, a que não deu causa, que foram os descontos. Assim, excelência, que esta colém da Câmara reforme a decisão monocrática, para que seja mantida o quanto indenizatório, já arbitrado pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 6.000, data vênia valor proporcional razoável aos percalços vividos pela autora. Caso vossas excelências não levem em consideração esse entendimento, uma vez que a instituição bancária não juntou o contrato, nem qualquer outro documento capaz de demonstrar relação jurídica válida. Suplicamos que esta colém da Câmara readeque, então, se é que não vai manter os 6.000, readeque, pelo menos, para casos semelhantes, como vem usualmente arbitrando e reduzindo para o valor de R$ 5.000, é o que se requer. Agradeço, excelências. Bom dia. Bom dia, o Ministério Público não Não. interviu. Então, só resumindo, como bem já colocou o nobre advogado, o juiz de primeiro grau fixou em R$ 6.000 e nós aqui reduzimos para 3.000, porque é o patamar que a nossa Câmara costuma fixar, o valor que a nossa Câmara costuma fixar. Então, a matéria devolvida neste recurso diz respeito apenas sobre a majoração dos danos morais em razão dos descontos indevidos suportados pela autora em seu benefício de aposentadoria, os quais têm como causa um empréstimo bancário não avançado com a instituição financeira apelada. Com efeito, diz que a indenização por danos morais não pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos, nem ser exorbitante a ponto de ocasionar enriquecimento sem causa. Assim, levando em conta esses parâmetros e sendo fiel aos precedentes desta Câmara, mantenho a verba indenizatória fixada a título de danos morais em R$ 13.000, que foi a minha decisão, né? Ele está gravando a decisão monocrática da minha relatoria, em R$ 13.000, valor que reputo proporcional e razoável diante do caso concreto. Eu estou citando, inclusive, julgados meus de 2020, e estou trazendo também desembargador Kleber, né? Que, inclusive, o desembargador Kleber aqui está mantendo em R$ 12.000, e eu estou colocando em 3, para manter o parâmetro o máximo que nós temos fixado aqui de R$ 3.000. Então, eu estou negando provimento ao recurso com ressalvas aos juros de mora e correção monetária, conforme o voto, conforme já esposado no voto. Como voto o desembargador Kleber. Senhora relatora, trata-se de majoração de danos morais, e essa Câmara já vem se manifestando há um bom tempo E agora? sobre este patamar, que ficou, por último, em R$ 13.000. Eu, inclusive, em tempos atrás, eu botava R$ 2.000,
e depois eu passei a adotar os R$ 3.000. E esses R$ 3.000 é justamente isso que a senhora, que eu adequei e a senhora se manifestou agora. Então, eu acompanho plenamente o vosso voto. Como voto o desembargador Jorge Rachid. Desembargador, eu vou acompanhar Vossa Excelência e também, ao mesmo tempo que eu parabenizo o senhor advogado pela presteza em defender, realmente o instinto do advogado, o objetivo do advogado é defender sua cliente, ainda mais numa idade provecta, como ele está falando. E acredito eu que, com a decisão de Vossa Excelência, vai chegar ao patamar que efetivamente ele quer. Já houve a parte pecuniária, né, a parte acessória de juros e correção, então vai chegar, obviamente, a esse patamar que ele deseja. Eu acompanho Vossa Excelência, já coloquei meu voto, inclusive, no PJE. Então, proclamando o resultado por unanimidade de votos, esta Câmara negou o provimento ao presente agravo nos termos do voto da relatora. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito Obrigada, obrigado. doutor Wellington. Bom dia, bom trabalho a todos. Peço para me retirar. Toda. Qual é o próximo, doutora Lívia? Tem algum pedido de preferência mais? Sim, Excelência. Processo número 3 da pauta, relatoria esbarrador Jorge Rachid. 3 da pauta? 3. Primeira Câmara Civil. É Afonso Sereno, né? Não. Sim, Excelência. É um agravo interno? Agravo interno. Doutor Daniel Lima Cardoso pelo agravante, que vai fazer sustentação oral. Pelo agravante. Agravo interno nos embargos de declaração na apelação civil de número 83 dos 2208. Agravante Afonso Celso Sereno, doutor Daniel Lima Cardoso é um dos advogados, o agravado é o Estado do Maranhão, que a procuradora, doutora Marta Jackson Franco de Sá Monteiro, representa. Eu sou o relator e passo a votar nos seguintes termos. Trata-se de agravo interno interposto por Afonso contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração nos autos da apelação civil acima mencionada. A parte agravante reiterou a alegação de ser descabido o pagamento das custas, após a homologação do pedido de desistência na ação cautelar. As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso. Doutor Daniel, a parte contrária está presente aí, doutora Lívia? Não, senhor. O doutor Daniel representa a parte agravante, não é isso? Doutor Daniel, o senhor decline o nome de Vossa Excelência, seu nome e sua OAB. E quero lhe dizer que, se o senhor puder ser sucinto na sua sustentação, eu estou acolhendo a alegação de Vossa Senhoria. Então, eu estou dando provimento aos embargos, ao agravo que Vossa Senhoria interpôs. Perfeitamente. Meu nome é Daniel Lima Cardoso, OAB-MA 13334. Excelentíssimo senhor presidente, pessoa de quem cumprimento os demais, excelentíssimo senhor procurador. O senhor me entendeu, né? De que Entendi perfeitamente. Serei sucinto, porque, na realidade, essa é uma matéria que me traz muita felicidade em poder sustentar aqui no tribunal, porque é algo que é uma situação de forma simples, trata-se de um pedido de desistência, só que, na realidade, foi uma desistência em razão da impossibilidade do pagamento das custas, o que não levaria à aplicação do artigo 90, que condicionaria a condenação ao pagamento de custas, e sim ao artigo 290, em que prevê o cancelamento da distribuição. De toda forma, daí o acolhimento da sua pretensão. Perfeitamente. Então, eu agradeço pelo tempo de todos. Não vou sustentar na medida em que já está acolhido, não há necessidade. Obrigado. Agradeço Vossa Senhoria. Eu estou dando provimento ao agravo nos termos do voto que eu apresentei
e que se conta no PJE, e pergunta aos colegas, não tem parecer Acompanho, ministerial. acompanho Vossa Excelência. Desembargador Ângelo. De acordo, senhor presidente. Então, por unanimidade de voto, foi acolhido, foi dado provimento ao recurso apresentado. Doutor Daniel, muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia, excelência. Obrigado. Tem algum outro pedido de preferência, doutora? Sim, senhor presidente, tem mais pedidos. Processo número 1 da pauta, relator desembargador Jorge Rachid, doutor Michael Ezeiza Nunes, pela parte agravante. Ontem a senhora me fez dormir alegre, dizendo que não tinha nenhuma sustentação. Eu coloquei até assim, Então, ótimo. eu também botei também um cavalo, não desmerecendo, obviamente, os senhores advogados, não. É que ela disse, então eu digo que será rápido. É porque apareceram hoje, desembargador. É porque acho que a gente alertou, aí eles acordaram mais cedo. Doutora Argentina deve ter tirado, doutora Argentina, doutora, não é? Meu nome é tua mãe, Maquia? Doutora Beatriz, Beatriz, me passou. Doutora Beatriz tirou Michel da cama mais cedo. Mas é Vamos muito lá, rápido, desembargador. Muito rápido, quem é o relator desse processo? Vossa Excelência. É o de número Hum. 1. O senhor representa Alexandra Ferraz Lopes, é Isso. agravante no agravo de instrumento de número 80.141.17, 14.17. Doutor, é Michael Michael mesmo, É doutor? Michel, Excelência. É Michel. Michel. E o agravado é o Estado do Maranhão, doutor Oswaldo Cruz, Oscar Cruz, representa o procurador, e eu estou dando provimento ao agravo interposto, dizendo que deve ser considerada nula a decisão, que não expôs os motivos para indeferir o pedido de liberação de valores sem as deduções legais cabíveis. Então, se o senhor advogado quiser fazer alguma explanação, está a favor do senhor, da sua cliente. Desembargador, eu vou ser complacente aí com Vossa Excelência aí, que estava chateado com as 3 sustentações. Não, Obrigado. Agora, não, decline o nome de Vossa Senhoria, a OAB e a parte que está a perfeito. Não sem antes defender. cumprimentar a todos da sessão, obviamente, né? Então, registro, a Tá. fim de registro, Michel Ezeiza Nunes, OAB Maranhão 7619, representando a agravante Alexandra Ferraz. Obrigado, Excelência. Obrigado também, doutor. Tenha um bom dia. Bom Transmita dia. a doutora Bom dia. Beatriz. Tenha um ótimo dia a todos. Tá, ok. Qual é o próximo, doutora? Processo número 3 da pauta da primeira Câmara de Direito Público. Desembargadora Ângela Salazar, relatora. 3 de Direito Público. Já passa. Desembargador Ângela com a palavra. Com a palavra, com a presidência, com a relatoria, com a administração, com toda a gestão da Câmara, tudo que for necessário, nós estamos otorgando a desembargadora Ângela. Não é, desembargador Kleber? Com certeza. Qual é nível primeiro, Lívia? 3. Número 3, processo número 3 da pauta. Primeira Câmara de Direito Público. 3. Doutor Jorge Jackson Souza Silva, pela pelada. Doutor Jorge, né? Anuncio o julgamento da Na apelação. verdade, o nome dele é George, né? É árabe. George é um prenome árabe. Obrigada. Anuncio o julgamento da apelação civil número 080, 5904, 57 de 2021, apelante Estado do Maranhão, procuradora Adelina Araújo, apelado Eronilde Alves da Silva Lima, advogados George Jackson de Souza Silva e outros, comarca Imperatriz. Trata-se de apelação civil interposta pelo Estado do Maranhão por sua procuradora, inconformado com a decisão exarada pelo meritíssimo juiz de direito
da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz Maranhão, que, nos autos da ação de reclassificação de cargo acumulado com pedido de progressão e retroativo, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos, aspas, isto posto, nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC, julgo procedente o pedido com resolução do mérito para o fim de condenar o Estado do Maranhão à obrigação de fazer, consistente em proceder, no prazo de 15 dias, à reclassificação do enquadramento funcional da parte autora para a classe referência correspondente ao seu tempo de serviço, nos moldes da Lei Estadual nº 9860/2013, anexo 3, bem como das regras de transição para fim de progressão das progressões funcionais, nos termos do artigo 24 da Lei Estadual nº 9860/2013. Condena ainda o réu ao pagamento das diferenças salariais pertinentes, com efeitos retroativos ao preenchimento dos requisitos legais para gozo da progressão funcional por tempo de serviço nos moldes da Lei 9860/2013, artigo 24.1, incisos 24, incisos 1, 2 e 3, excetuando-se as parcelas atingidas pela prescrição, relativas ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação em obediência ao decreto 20.910/32. As parcelas a serem pagas deverão ser acrescidas de correção monetária pelo IPC, incidente desde o vencimento de cada parcela, conforme precedente do STJ, RESP 79.2262/MS, relator ministro Arnaldo Esteves Lima, órgão julgador, 5ª turma, da Justiça 19/6/2006. Cita outros RESPs. Consigno ainda que deverão incidir juros de mora de 6% ao ano na forma do artigo 1º F da Lei 94/94/97, acrescentado pela medida provisória 2180, contados a partir da citação válida, conforme entendimento superior do Tribunal de Justiça, RESP 42.1275, aí cita também outros RESPs. Por fim, diz o juiz, diante da sucumbência, com base no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, condena o Estado do Maranhão em honorários advocatícios que fixem 10% do valor total da condenação a serem pagos aos advogados da parte autora, sem remessa necessária. Opostos embargo de declaração pelo ente público, os mesmos foram rejeitados. Em suas razões, aí eu fecho aspas, gente, aqui na citação do trecho da sentença. Prosseguindo, digo eu, opostos embargo de declaração pelo ente público, os mesmos foram rejeitados. Em suas razões recursais, o Estado do Maranhão alegou preliminarmente que, aspas, a referida sentença foi proferida de forma genérica e, portanto, nula, violando o artigo 489 do CPC. No mérito, discorreu sobre a regra de transição estipulada na Lei Estadual 9860/2013 e no cronograma firmado entre o Estado e o CIPROE-SEMA, que tratam dos prazos para a efetivação das progressões, no sentido de que, aspas, conforme o histórico funcional do servidor, ID 46759001, a demandante e a época do acordo de 2013 estava na referência número 21, equivalente à atual referência B3, cargo de professor MAG 4, equivalente ao atual professor 3, enquadramento que foi devidamente realizado pela administração pública na forma do artigo 231 da Lei 9860/2013, em 1 de 8 de 2013, fecho aspas. Pontuou que, aspas, é necessária a reforma da sentença para que a atualização do eventual quanto debento seja pelo índice da taxa Selic, que deverá incidir uma vez até o efetivo pagamento a contar da data da vigência da Emenda Constitucional 103/2021, de 9 de 12 de 2021. Aspas afirmou ainda que, ao estipular em sentença não liquidado o valor da verba honorária devida, a sentença recorrida deixou de aplicar o próprio artigo 85 do CPC, no qual se fundamenta, devendo ser corrigida também nesse aspecto. Fecho aspas. Ao final, requereu o provimento do apelo para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, subsidiariamente a improcedência dos pedidos iniciais ou a modificação da aplicação da atualização monetária e dos honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a apelada aduziu que tomou conhecimento da existência de negociação dos sindicatos professores, CIPROE-SEMA, e o Estado do Maranhão para a correção das referências ainda não realizadas e que, aspas, o requerido no momento de realizar a progressão da parte requerente deveria analisar o tempo de serviço segundo a época da revogada Lei Estadual número 61.1094, e a referência devida na vigência do atual Estatuto do Magistério Estadual, Lei nº 9860/2013.
fazendo assim o seu enquadramento, com relação entre cargos e referências, bem como ratificou que, em janeiro de 2015, a parte requerente tinha 20 anos de tempo de serviço, deveria ter sido progredida para a referência C6, professor 3. Todavia, a parte foi progredida erroneamente para a referência C5, professor 3, C5. Dessa maneira, em janeiro de 2019, após o cumprimento mínimo de 4 anos na referência anterior, a parte autora deveria ter sido progredida de referência professor 3, C7. Fecha aspas. Pugnou pelo desprovimento de recurso com a fixação e majoração dos honorários de descobrência no momento da liquidação do julgado no patamar máximo de 20%. O Ministério Público, em parecer do Procurador de Justiça José Antônio Oliveira Bentes, entendeu ser desnecessária a intervenção do parquê. É o relatório sucinto. Com a palavra, o advogado, doutor George, pelo prazo regimental, por gentileza, declare o seu nome, o número da sua habeas e o nome da parte a qual está defendendo. Desembargador, antes de passar a palavra, qual é o número da pauta desse que nós estamos julgando? É o item 3. Tá. Tá, obrigado. Bom dia a todos. George Jackson de Souza Silva, OAB Maranhão 17399. Estou pela parte Eronildes Alves da Silva Lima. As razões, excelentíssimo senhor presidente, eminente desembargadora relatora, eminente desembargador vogal, os meus sinceros cumprimentos. A presente sustentação oral tem como fim de requerer esta douta Câmara que mantenha a sentença de primeiro grau sob 3 fundamentos. O primeiro, a regra de transição do artigo 24 da Lei 9.860 de 2013, ela foi firmada nos autos da ação coletiva 14.400 de 2000, no qual o Estado havia se comprometido a realizar as progressões dos servidores em 2014, 2015 e 2016, analisando o tempo de serviço no antigo estatuto, que era a Lei 6.110 de 94, e fazendo a correlação para o novo estatuto, a referida Lei 9.860 de 2013. É imperioso registrar que, em agosto de 2013, não houve progressão realizada pelo Estado, só houve o enquadramento do servidor do antigo estatuto para o novo estatuto. Ao analisar o histórico funcional da parte autora, que foi juntada em sede de contestação pelo Estado do Maranhão, a parte em 2013 estava na referência MAGE, referência professor cargo MAGE, referência 021. E ao analisar essa referência no anexo 3, atualmente é o cargo B3. Então, em 2013, não houve progressão, apenas teve o enquadramento dos servidores do antigo estatuto para o novo estatuto. O segundo ponto, das progressões que foram erradas em 2015. A parte autora, ela ingressou no serviço público em 16 de fevereiro de 95. Assim, ao realizar a progressão em 2015, o Estado deveria analisar o seu tempo de serviço no antigo estatuto. A parte autora tinha 20 anos de tempo de serviço. No antigo estatuto, ela estaria enquadrada no cargo MAGE 4, referência 024. E ao analisar o anexo 3, estaria enquadrado na referência C6. Todavia, ela foi progredida para a referência C5. E a partir de 2015, inicia-se o cumprimento do interstício mínimo para ter direito à progressão automática. Dessa maneira, em janeiro de 2019, a parte autora deveria ter sido progredida para a referência C7. No entanto, ela só veio acontecer em março de 2022, que teve um acordo entre o sindicato e o Estado do Maranhão, que se comprometeu em realizar as progressões que estavam pendentes e que teriam sido realizadas de maneira errada. Por isso, deve ser mantida a sentença de primeiro grau para que o Estado pague somente as diferenças salariais que a parte tem direito, no qual ela deveria estar na referência C6 em 2015 e em janeiro de 2019 na referência C7.
Dito isso, é a presente sustentação oral com o fim de requerer que esta douta Câmara mantenha a sentença de primeiro grau nos termos da fundamentação aqui retratada. Muito obrigado. Desembargadores Cléber e desembargador Jorge Rachid, houve apenas uma, em vez de dar provimento, é parcial provimento, viu? Houve aí uma omissão na hora de mandar o voto para os senhores. Tá? Então, é que tenso só dá provimento, é parcial provimento. Parcial provimento. Vou começar a ler o voto. Presentes requisitos de admissibilidade com início do apelo. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença sob a alegação de que é genérica, vez que é demonstrada a sua adequada fundamentação ao apontar satisfatoriamente as questões de fato e de direito para sua conclusão, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 489 do CPC. Como voto o desembargador Cléber. Aí eu trago outro entendimento desta Corte de Justiça, conforme se vê da apelação civil, número 080-9103, 2021, julgado em 10/7/2023, da relatoria do desembargador Jorge Maluf. Trago outra também da relatoria do desembargador Josemar, que é a apelação civil 081-3473. Trago do desembargador Cleones, que é a 081-34-6887, julgado em 3/7/2023. Fundamentando. Por isso, eu estou rejeitando essa preliminar. Como voto o desembargador Cléber. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Rachid. Não estou ouvindo, desembargador. Nós não estamos lhe ouvindo. Nunca ela me chamou de desembargador Jorge Maluf e depois desembargador Rachid. Sempre ela me chamou de desembargador Jorge. Jorge Rachid Mubarak Maluf. Agora, não, porque a senhora nunca me chamou de desembargador. Eu achei estranho, assim. Eu acompanho Vossa Excelência. Eu retifico. Pois bem, então, preliminar rejeitada. Pois bem, no mérito, cinge a controvérsia em verificar se a parte autora ou ora apelada possui direito à reclassificação funcional, promoção e progressão para o cargo de professor 3, classe C, referência 7, e, consequentemente, ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes desse ato. Oportuno pormenorizar, para o deslinde da controvérsia, a evolução da legislação aplicada a espécies. O Estatuto do Magistério, Lei Estadual número 6110, entrou em vigor no ano de 1994, estabelecendo em seu artigo 41 dois critérios objetivos para a promoção do professor, quais sejam habilitação específica, ou seja, colação de grau em curso de nível superior e requerimento administrativo do interessado. No ano de 2013, entrou em vigor a Lei Estadual número 9860, novo Estatuto, e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos integrantes do subgrupo Magistério da Educação Básica, trazendo como requisitos para a reclassificação funcional, promoção e progressão, as seguintes condições, quais sejam tempo de serviço, cumprimento do estágio probatório, interstício mínimo de 4 anos e efetivo exercício no cargo, independentemente de requerimento administrativo, artigo 18 e 19. Nesse caminhar, quando da entrada em vigor da Lei Estadual número 9860/2013, em 1/7/2013, a recorrida já contava com aproximadamente 18 anos e 4 meses de tempo de serviço, devidamente comprovados nos autos, conforme se vê nas suas fichas financeiras de ID 26, 22, 04, 26. Assim, levando-se em consideração o interstício estabelecido na linha D, inciso 1 do artigo 45 do revogado Estatuto do Magistério, a professora deveria estar no cargo de professor 4, referência 23, equivalente ao de professor 3, classe C, referência 5, cuja aplicação da regra de transição, artigo 24, inciso 3, Lei Estadual 9860/2013, dar-lhe-ia o direito de ser relacionada no referido cargo em 1 de julho de 2016, por conseguinte, no cargo professor 3, classe C, referência 6, em 1 de julho de 2020. Nesse caminhar, cumprido no ano de 2020 o interstício e o efetivo exercício do seu cargo, conforme disposto no artigo 18, inciso 2 e 3 da referida lei, deveria a professora ter sido reclassificada no cargo professor 3, classe C, referência 6,
fazendo jus ao recebimento das diferenças remuneratórias, se existirem, decorrente desses atos, observada a prescrição quinquenal nos termos da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, razão assiste ao recorrente quanto ao índice relativo à atualização monetária, que deve seguir a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional número 103 de 2020, cujo artigo 3º trata justamente da metodologia a ser aplicada, assim dispondo. Aí eu transcrevo o que diz o artigo 3º. Assim sendo, até a data de 8/12/2021, deve ser aplicada aos juros de mora o índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária, o IPCA, -E. Entretanto, os valores dos débitos a serem solvidos pelo ente público devem ser atualizados a partir de 9/12/2021 pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, de igual modo, os honorários de sucumbência devem ser definidos somente após a liquidação do julgado, haja vista que a condenação não se encontra líquida, nos termos do que dispõe o artigo 85, parágrafos 3º e 4º, inciso 2 do CPC. Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença, determinar seja procedida tão somente a reclassificação funcional da professora no cargo professor 3, classe C, referência 5, em 1 de julho de 2016. Por conseguinte, no cargo professor 3, classe C, referência 6, em 1 de julho de 2020, bem como determinar que os honorários de sucumbência pagos pelo Estado do Maranhão deverão ser definidos após a liquidação do julgado e modificar os termos e incidência da atualização monetária, conforme fundamentação supra. Ficam as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito caracterizada pela interposição de recursos manifestamente protelatórios ou inadmissíveis contra esta decisão ensejará imposição, conforme o caso, da multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º e ou 1026, parágrafo 2º do CPC. É como voto, senhor presidente. É como voto, senhores desembargadores. Como voto, desembargador Kleber. Desembargadora relatora, o seu voto foi muito bem analisado e fundamentado, razão pela qual eu acompanho as inteiras. Obrigada. Como voto, desembargador Jorge Rachid. Fazendo minhas as palavras elogiosas a seu voto, que o desembargador Kleber fez, eu acompanho também, Vossa Excelência. Proclamando o resultado, por unanimidade de voto, foi dado parcial provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor Jorge. Devolvo a palavra ao nosso ilustre presidente, desembargador Jorge Rachid. Não é George, é Jorge Rachid. George doutor Jacques. Eu pergunto à doutora Lívia, se temos mais algum processo com preferência. Processo número 2 da pauta, o doutor George também vai acompanhar, ele é advogado. Relatora desembargadora Ângela Salazar. Doutora desembargadora Ângela, continue com a presidência dos trabalhos. Número 2 da pauta. Dois da pauta. Desembargadora Ângela, com a senhora, o segundo da pauta. Obrigada, desembargador. Anuncio o julgamento da apelação cível número 081-0039-78/2022, que tem como apelante Estado do Maranhão, procuradora Adriana Moreira Araújo, apelado Edmilson Norito de Souza, advogado George Jackson de Souza Silva e outros, com marca Imperatriz Maranhão. Só um lapso temporal diferente que foi tardia a reclassificação. É praticamente semelhante ao outro. Então, relatório. Vocês. Doutor George, o senhor vai fazer
a sustentação ou vou só acompanhar? Só vou acompanhar. Tá, então vou só vou ler. É porque nós estamos, assim, praticamente, parcialmente dando provimento, porque nós estamos mudando só a questão dos honorários e a taxa Selic. Né? Então, mas eu vou proceder à leitura. Trata-se de apelação civil interposta pelo Estado do Maranhão, por sua procuradora, inconformado com a decisão exonerada pelo juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz, que nos autorização de reclassificação de cargo acumulado com pedido de progressão retroativo, julgou procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos. Aí eu estou transcrevendo o julgamento, vou me abster, porque é praticamente o mesmo, em suas razões recursais. O Estado do Maranhão alegou preliminarmente que a referida sentença foi proferida de forma genérica e, portanto, nula, violando o artigo 489 do CPC, e no mérito discorreu sobre a regra de transição estipulada na Lei Estadual número 9860/2013 e no cronograma firmado entre o Estado e o Ciproessema, que tratam dos prazos para a efetivação das progressões, no sentido de que, nos termos do artigo, aspas, 24, inciso 3 da Lei 9860 de 2013, a progressão da autora só ocorreria no ano de 2016, uma vez que foi progredido para a referência C5, antigo professor 423, contou que é necessária a reforma da sentença para que a atualização de eventual quanto debênte seja pelo índice da taxa Selic, que deverá incidir uma vez até o efetivo pagamento a contar da data da vigência da emenda constitucional número 103/2021, fecho aspas. Afirmou ainda que ao estipular em sentença, ao estipular em sentença não liquidado o valor da verba honorária devida, a sentença recorrida deixou de aplicar o próprio artigo 85 do CPC, no qual se fundamenta, devendo ser corrigida também nesse aspecto. Afinal, requereu o provimento do apelo para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, subsidiariamente a procedência dos pedidos iniciais ou a modificação da aplicação da atualização monetária e dos honorários de sucumbência. Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme se vê na certidão ID 2780 e 7052. O Ministério Público, a parecer do Procurador de Justiça José Antônio Oliveira Bentes, entendeu ser desnecessária a intervenção do partido. É o relatório. Então, nós estamos rejeitando a preliminar de nulidade da sentença, né, com os mesmos argumentos que foi já colocado no julgamento anterior, nós estamos rejeitando. Como voto o desembargador Kleber, que já tem conhecido o nosso voto, desembargador Jorge. Acompanha? Acompanho, Vossa Excelência. E no mérito, eu vou só ler aqui o final. Nós estamos ante o exposto do parcial provimento ao recurso, porque nós analisamos tudo, como nós fizemos no recurso anterior, tá? Os desembargadores já têm conhecimento do nosso voto, viu, doutor Jorge? George, aliás, ante o exposto do parcial provimento ao recurso para tão somente limitar o pagamento das diferenças remuneratórias aos meses de fevereiro de 2019 a outubro de 2021, bem como determinar que os honorários de sucumbência pagos pelo Estado do Maranhão sejam definidos após a liquidação do julgado, sem a majoração, e modificar os termos e a incidência da atualização monetária conforme fundamentação supra. Estou só corrigindo aqui, porque ele botou remuneratória limitada, eu estou tirando limitada para não conflitar. Entendeu, doutor George? Entendi, Excelência. Muito obrigado. Então tá. Então ficam as partes cientificadas, como volta o desembargador Kleber, que eu estou mandando corrigir aqui algumas concordâncias aqui, desembargador Jorge. E desembargador Kleber. Como volta o desembargador Kleber. Essa já tinha conhecimento, inclusive, do inteiro teor do voto. Desembargador Jorge. Eu também já tinha vindo antecipadamente, eu acompanho Vossa Excelência. Estou só mandando corrigir algumas questões de concordância aqui no voto, que não vai alterar o mérito. Português, gramática. Então, devolvo a palavra ao desembargador Jorge, nosso presidente, Jorge Rachid. Obrigado, desembargadora.
Há algum outro processo, doutora Lívia? Falta o item 1 da primeira Câmara de Direito Público. Relatoria desembargador Kleber Costa Carvalho, está com pedido de vista da desembargadora Ângela Salazar. Então, desembargadora Ângela, pode anunciar. É com a senhora. Aliás, pode anunciar o desembargador Kleber e passa a palavra para ela, não é isso? É. Tá certo. Eu, Desembargador Kleber, agra... eu agravo de instrumento número 08-20-885-46-2023. Agravante, Liduína Francisca Tavares de Souza Lima. Advogado Rômulo Frota de Araújo. Agravado, Estado do Maranhão, Procurador do Estado, Givanildo Félix de Araújo Júnior. Procuradora de Justiça, doutora Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro. Eu já me manifestei e está com vista para a desembargadora Ângela Salazar. Obrigada, desembargador Kleber. Adoto o relatório lançado pelo excelentíssimo desembargador relator Kleber Costa Carvalho, pedindo vênia, todavia, para manifestar respeitosa divergência. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de concessão liminar de abono de permanência à servidora pública Liduína Francisca Tavares de Souza Lima, ora agravante. No caso, a recorrente demonstrou que ingressou no serviço público no cargo de professor em 30 de 4 de 97, D 29, 38, 60, 79, contando com mais de 25 anos de carreira e que preenche o requisito da idade mínima exigida, passando a obter direito à aposentadoria com proventos integrais nos termos do artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal. Assim, tendo optado por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência conforme disposto no parágrafo 19 do referido dispositivo legal, em verbis. Aí eu estou transcrevendo, artigo 40, parágrafo 19, que diz: o servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária estabelecidas no parágrafo 1º, inciso 3, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no parágrafo 1º, inciso 2, contidas. Ocorre que o agravado continua a descontar a contribuição previdenciária, FEPA, não tendo implantado o abono de permanência. Presente, portanto, a verossimilhança das alegações. O perículo in mora resta caracterizado pelo fato de que tal verba possui caráter alimentar, de suma importância para que a sua qualidade de vida, e, por outro lado, a medida não é irreversível, pois, em caso de improcedência final da demanda, os valores podem ser devolvidos. Registro ainda que não é o caso de incidência do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei nº 84.3792, pois a tutela não esgota o mérito da ação, da presente ação, já que a parte autora pleiteou também o pagamento retroativo do abono de permanência. Ademais, como bem consignado pelo excelentíssimo desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, no voto condutor do acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento número 081-51-73-12-2022, a hipótese não versa sobre a obrigação e pagar, mas sobre a obrigação de fazer. A propósito, aí eu estou citando: processo civil, agravo de instrumento, magistério estadual, abono de permanência, direito, assegurado constitucionalmente, preenchimento dos requisitos da aposentadoria voluntária especial, fazenda pública, agravo provido, agravo interno prejudicado. Ele diz: a lei complementar estadual, então, no caso, a requerente é a servidora pública do Estado, do Maranhão, e exerce o cargo de professora fazendo juízo nos termos do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição da República, a aposentadoria voluntária, o que restou devidamente comprovado, e como decidiu permanecer em atividade, tem direito ao abono de permanência. Agravo de instrumento, servidor público federal, abono de permanência, determinação para que a autarquia se abstenha de efetuar desconto nos contra-cheques dos substituídos. Possibilidade. Aqui eu estou trazendo um desembargador federal, Roberto Machado, no TRF5, no agravo que diz 080 99 24 30 20, 20 17 40 50 000.
que diz, o que nos interessa, que diz o seguinte: destaco que as previsões contidas nas leis 84, 37, 92 e 12, 016 e 09 não se aplicam ao presente caso, porque, além de não haver o esgotamento do objeto da ação pelo deferimento da liminar, não se está concedendo aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza, mas tão somente determinando que a autarquia execute um fazer, abstendo-se de efetuar desconto nos contra-cheques dos substituídos que tenham adquirido o direito à aposentadoria e tenham optado por permanecer na ativa, mediante a concessão do abono de permanência de 2018. Trago também à colação o desembargador José de Ribamar Castro, que diz, processo civil administrativo, agravo de instrumento, professor, abono de permanência, artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal 88. Tempo de serviço para aposentadoria, continuidade no serviço ativo, direito ao abono de permanência, exclusão dos descontos, comprovação, agravo provido. Aqui o que nos interessa. Do mesmo modo, a determinação de suspensão dos descontos do FEPA não se mostra capaz de causar grave dano para o recorrente, de modo que, a caso reformada a tutela, quando o julgamento do mérito da ação, poderá haver a restituição dos valores. Trago também o desembargador Tairone, nesse sentido. Trago também o desembargador do Maranhão. Trago o desembargador Jorge Rachid, que diz, como se trata de agravo de instrumento, professora, desconto, FEPA, exclusão, tutela de urgência. Como se trata de servidor que ainda se encontra na ativa, pressupõe-se a existência do direito a recebimento do abono de permanência, sobre o qual não incidirá desconto relativo ao FEPA. Trago também uma da minha relatoria, que foi de 2023, essa do desembargador Jorge Rachid é de 2023. Trago também da relatoria do desembargador Guerreiro Júnior. E porque a concessão é apenas para se abster, o agravado se abster de descontar o abono de permanência, porque não é só esse pedido, né? Ela está pedindo os retroativos. Então, não é justo e é inconstitucional ela está trabalhando e não recebendo o que ela tem direito. E eu entendo que a concessão do abono, né, ela não esgota em si o mérito da questão, porque tem outro pedido. Por essa razão é que eu estou votando em divergência, até porque eu já venho votando assim, a nossa Câmara já vem votando assim, inclusive no voto, no julgado que o advogado citou aí, eu dei um voto com base em julgados do desembargador Jorge Rachid. Foi por isso. Então, eu estou divergindo do desembargador relator nesse sentido. Porque a concessão da tutela, por si só, não esgota o mérito da ação. Desembargador, eu continuo mantendo o meu voto. Eu entendo que o servidor segue sofrendo desconto, só que recebe um abono no valor dos descontos. O juiz não falou de esgotar o objeto. Então, razão pela qual eu confirmo o meu voto proferido na sessão anterior. Mas o senhor, na Câmara, o desembargador Kleber é pela exclusão e a desembargadora é pela não exclusão, não é isso? Essa questão a gente já apreciou pela não exclusão. Inclusive, eu tenho dado decisões monocráticas em cima dessas decisões que a gente tem tomado. Senhor presidente, uma questão de fato, questão de ordem. É a senhora presidenta que está comandando. Perdão, eu não estava no início da sessão, não percebi. Eu queria trazer uma questão de ordem, que acho que pode... Essa licença para ela. Perfeito, perfeito. Se ela me autorizar, claro. Estou aguardando o seu pedido. Seu pedido foi para o desembargador Jorge Rachid. Eu disse, ele pediu para o desembargador errado.
Sim, É, lamento o equívoco. Doutora Ângela, queria só trazer uma questão de ordem, uma questão fática, né, que pode ajudar aqui a esclarecer o entendimento do doutor Kleber também, que se for autorizado, é claro. não, com a questão fática, né? Não é questão de direito, não é isso? Isso, perfeito. É exatamente sobre o pedido, né, que pela fala do doutor Kleber, a dúvida, né, seria se seria possível a exclusão ou o mais correto seria a implantação do abono, né? E é exatamente esse o pedido. Não foi pedido aqui, né, no bojo da inicial em primeiro grau e nem no agravo a exclusão do desconto, mas sim a implantação do abono, né? Então, não está se pedindo para retirar o desconto. O desconto vai continuar, Vai continuar. mas, paralelamente, vai ser implantado o abono. E é esse o pedido. Foi esse o pedido que foi negado no primeiro grau, a implantação do abono. Certo? Então, a gente não está pedindo a exclusão do desconto previdenciário, mas somente a inclusão da verba do abono. Então, o desconto continua. A implantação, porque ela já Isso. faz jus. O fundamento aqui o indeferimento aqui é por fundamento distinto, inclusive, né? Não é esse. O fundamento que nega é, segundo o juízo de primeiro grau, que existiria uma vedação à concessão da liminar pelo Contra a artigo, Fazenda Pública. isso, pelo artigo 12 do mandato de segurança, da lei do mandato de segurança, que inclusive foi decretado inconstitucional esse artigo. Então, o fundamento do primeiro grau é com base numa norma que já foi retirada do ordenamento, que é inconstitucional. Então, nós estamos falando a mesma língua, desembargador. Estamos pedindo a implantação do A abono. implantação. Perfeito. E foi isso que foi negado no primeiro grau. Não é a exclusão do desconto. Não, isso é justamente o que eu falei. O servidor segue sofrendo O desconto. Rômulo representa o Estado ou a requerente? Mas o entendimento de embargador Kleber externado, se não estou enganada, é que não cabe liminar contra a Fazenda Pública, nesse caso específico. Sim. É que eu retomei a fala dele, né? Mas eu agradeço a atenção. Obrigado. Não é isso? O entendimento de embargador Kleber é isso, que não cabe liminar, concessão de liminar contra a Fazenda Pública. Nesse caso específico, entendeu? Eu já penso o contrário. Eu penso que cabe, porque não se esgota em si mesmo, né? Nesse caso aqui. Porque se houvesse só esse pedido assim, a implantação, aí era outra questão, né? Mas tem outros pedidos. Bem, eu continuo com o meu voto já proferido. Bom, mas aí é como o doutor Rômulo está dizendo, nós estamos falando a mesma linguagem. Afinal, eu vou fazer o seguinte, para não ter... eu não renunciar, porque o doutor Rômulo, o senhor fala que nós estamos falando da mesma coisa. O desembargador Ângelo, de qualquer maneira, está destoando do voto, discordando do voto do desembargador Kleber. Eu vou pedir, visto se seus colegas aceitarem, de qualquer maneira, votando a favor de um ou de outro voto, nós vamos para a Câmara, para a Câmara estendida, né? O quórum estendido. Porque Então, não eu vou entendeu, o juiz não interferiu. Não, veja bem, o que nós estamos aqui tratando, se nós tirarmos, segundo a desembargadora Ângela colocou, se nós tirarmos O juiz não indeferiu a liminar. O juiz indeferiu a liminar, por isso que o doutor recorreu. Isso, ele indeferiu com base que era impossível. Pois é. Indeferiu a liminar o doutor lá. Acho que ele indeferiu para implantar. Mas sem esgotar o objeto. Foi para implantar em limine, foi isso. Então, é somente com relação a liminar? Não, ele indeferiu, o juiz. É por isso que o doutor recorreu. Não foi isso, doutor? Você não está entendendo. Ele indeferiu com base num argumento inconstitucional. Indeferiu Gente, ele o quê? indeferiu. Negou a implantação.
O desembargador quer saber se deferiu ou indeferiu, não é A isso? implantação. Pois é. Indeferiu. Indeferiu, E negou. a desembargadora Ângela está acolhendo para deferir. Para deferir. E o desembargador Kleber está indeferindo, mantendo a decisão do juiz. Mas Porque o senhor não disse. eu estou dando parcial provimento só para implantar o abono. Entendeu? Nesse Eu caso, conheço e dou acompanhar. parcial provimento para que Nesse seja caso, eu vou- deferido o abono de permanência em favor da agravante. Eu Meu vou voto é acompanhar. para. Eu vou acompanhar, desembargador. Nesse caso é porque trata-se de alimentos. Quer dizer, na dúvida, a gente deve ver a questão alimentar. Então, ainda não está julgado o mérito, pelo que eu entendi, né? Não há julgamento do mérito ainda, não é isso? Isso. Né? Então, eu vou acompanhar a Porque o desembargadora. doutor pediu retroativos, é por isso que estou dando parcial provimento. O retroativo em liminar não seria possível. Não, pois é, justamente. Eu Eu estou acompanho, então, dando desembargador, só para ser implantado. o voto divergente e anuncio a Vossa Excelência continua com o seu voto mesmo, né, desembargador Kleber? Continuo com o meu voto, vai para a Câmara Estendida. Nós vamos fazer o coro estendido. O agravo de instrumento vai para coro estendido? Estou com essa dúvida. Agravo de instrumento. É porque aí a matéria que pode definir, acho que comporta o julgamento da. Deixa eu consultar aqui. Acho que não vai, não. Deixa eu ver aqui minha assessoria, porque minha assessoria diz, desembargador, bom dia, estamos atentos ao julgamento, mas até agora não. Acho que elas estão me enganando, depois do carnaval elas estão com de ressaca. Só um minutinho. Eu estou mandando verificar justamente se agravo de instrumento. Pois é, eu estou também mandando. Também estou pedindo aqui para a minha assessoria verificar. Que é para a gente poder ter. Eu acho, não, vamos procurar lá saber, né? Eu acho. A Ari já devia ter visto isso, que ela só se preocupa com a igreja, tá? Esquecendo Não, direito. olha, a minha assessoria disse que não vai para a Câmara Estendida. Aqui a minha também está dizendo que não vai. Doutora Renata, que está me dizendo isso. A minha assessoria em toto diz que não vai. Olha, Renatinha é inteligente. É. É Maurício que está dizendo isso para ti, né, Cléber? Não vai. Então fica 2-1. Porque não é mérito da ação, não é isso? Artigo 942, não vai. Não vai. Então, a senhora pode anunciar o resultado ficando de 2-1, por maioria, né? Vossa Excelência que anuncia. Você era que está presidindo, desembargador Kleber. Presidindo e é o relator. Até Então, agora. nesse caso, por maioria, a senhora... Foi conhecido e dado parcial provimento. Dado parcial provimento, dado parcial provimento, né? Nos termos do voto da relatora. No voto Do voto divergente. Da desembargadora Ângela, pelo voto divergente. Estou esperando o desembargador Kleber me devolver a presidência, se possível. Devolvo a presidência ao desembargador Jorge. Ele quer ficar, cuidado, hein? Não, até se fosse outra presidência, ele faria questão, mas essa eu tenho certeza que. Não, faça não. Nem a outra, né, desembargador Kleber? Nem a outra. Não, a outra ele. Não, pelo que eu conheço, o desembargador Kleber, ele não quer, não. faz questão. Ainda temos processo para julgar, doutora Lívia. Então, senhor desembargador. Colegas, estimado doutor Bentes, não havendo mais processo a ser julgado,